Estamos aqui nessa noite para celebrar um Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Estamos aqui para celebrar este Deus que um dia se entregou na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou e vive. E temos certeza de que o Senhor está aqui nessa noite, como Ele tem estado no meio do seu povo. Tem guiado, tem orientado, tem protegido. Deus está aqui neste momento. Quantos creem nisso? Digam amém. 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 Então nós vamos celebrar este Deus que está aqui declarando: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta. Vamos colocar de pé? Vamos cantar para o Senhor, viu? Não cante para mim não. Vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor. Nós vamos declarar o nosso Deus neste momento. Nós vamos pedir ao Senhor para que oriente todo o decorrer deste culto. Nós estamos aqui para celebrar o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou para nos dar vida. Por isso nós vamos se voltar a Deus agora. É o seu momento com Deus agora. Se volte para Ele, ore a Ele neste momento. Busque a Ele, peça a Ele para que possa continuar falando ao seu coração. Vamos invocar a presença do nosso Deus. Deus, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te louvamos pelo teu filho de misericórdia, Deus. Nós te rendemos graças porque aqui nós estamos com nossos irmãos, Senhor, no momento que o Senhor nos proporcionou, no momento que nós podemos adorar o teu nome, ó Deus, glorificar o teu reino, edificar o teu reino neste lugar. Ó Deus, nós te louvamos pela vida daqueles que aqui estão, Senhor. Alguns irmãos não puderam aqui estar, o Senhor continue cuidando dele onde esteja, Deus. Mas nesse momento nós te pedimos, ó Deus, fala o nosso coração. Que a gente possa estar aqui nesse lugar prestando um culto de adoração ao Senhor, mas que saímos daqui convictos, ó Deus, da tua presença neste lugar. Amém. Assim como nós cantamos, convictos de que o Senhor está aqui e que em nosso meio o Senhor nos faz refletir quem nós somos, quem o Senhor é e aquilo que nós precisamos ser diante de ti.
Continua conosco, ó Deus, que a gente possa prestar um culto de adoração ao Senhor, de forma que glorifique o Teu nome e que transforme o nosso ser. Isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê, Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu e em seu lugar. E nós vamos declarar isso neste momento. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
sempre bom estar reunidos na casa do Senhor, com o povo do Senhor. Pessoas que estão conosco e pessoas que geralmente não estão aqui. Nós temos a presença do pastor e da sua esposa, estão presentes aqui nessa noite. O pastor nos trará a mensagem nessa noite. Então cumprimente seu amigo, seu irmão, seu colega, o seu vizinho. Cumprimente aí quem está do seu lado, na frente e atrás, dizendo como é bom estar aqui com você para louvar ao Senhor. Louvar a Deus, louvar ao Cordeiro. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Que o Cordeiro Santo de Deus esteja atuando na minha e na sua vida, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores vendeu. Fez esse sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvos mais que a neve na presença do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Os irmãos podem se assentar. Nós temos algumas comunicações. Na sexta-feira, esse aviso é para os coristas da congregação. Nós teremos o nosso ensaio. Vocês estão convocados para estar presente aqui, para ensaiarmos os louvores de Natal. E sempre lembrando de estudar em casa. As músicas já foram passadas no grupo
E nós, os coristas, temos que estar sempre atentos e ouvindo, para que possamos fazer bem bonito para o nosso Deus. Sexta-feira, às 19 horas, estaremos aqui ensaiando em louvor e adoração ao nosso Deus. Domingo, dia 3, às 18h30, não deixe de vir celebrar o Senhor. Não deixe de vir celebrar Jesus Cristo. Domingo às 18h30, traga uma pessoa, traga um vizinho, traga um amigo, traga um parente que você deseja ganhar para Cristo. Venha para a casa do Senhor e traga mais um com você. O Senhor possa estar te abençoando e que você consiga trazer uma pessoa com você. Primeiro vencer a batalha de estar aqui e depois trazer mais uma pessoa com você para ouvir da palavra do Senhor, que tanto tem edificado a nossa igreja. O nosso culto de Natal, nós estamos sempre enfatizando que o nosso culto de Natal será no dia 23/12, dia 23 de dezembro. Desde já, convide as pessoas, coloque no grupo, chame seu amigo, marque logo esse compromisso com o seu visitante para ele estar aqui no dia 23, que vai ser num sábado, para nós celebrarmos o Natal de Jesus Cristo, o Natal daquele que nos salvou. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, que possamos estar os pensamentos voltados unicamente em celebrar Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Lucas 24, de 1 a 9. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 até o 9. Lucas 24, de 1 a 9, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. A igreja. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse escrito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e que seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembrai-vos das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas. Aos 11 e a todos os demais. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas. Aos 11 e a todos os demais. Esse evangelho que chegou até a mim e até a você, o evangelho de Cristo ressurreto, o evangelho de Cristo ressuscitado. Nós vamos ter um momento de oração agora, e agora você vai orar pela sua família. Nós sabemos que a investida do inimigo é contra as famílias, e principalmente aquelas que buscam estar na presença do Senhor. Acredito eu que, assim como nós, cada um tem uma investida do inimigo na vida da família. Então ore pela sua família, ore pelo seu filho, ore pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, ore pela sua mãe. Vamos orar, baixe sua cabeça, ore neste momento pelas nossas famílias. Vamos invocar a presença do Senhor, vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa estar agindo com poder e força na vida das nossas famílias.
para que toda a seta do maligno seja jogada por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio, te louvamos por todos que estão aqui nessa noite, nós te louvamos, Deus, porque somos filhos teus através de Jesus Cristo. Nós te louvamos por cada família aqui representada e te pedimos uma bênção toda especial sobre a vida dessas famílias. E aqueles que não puderam estar aqui, que o teu Santo Espírito possa estar visitando aqueles lares e jogando por terra toda a seta, toda a obra maligna que vem contra o teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve a nossa oração. Nós te pedimos e desde já agradecemos, porque sabemos que o Senhor entrará com providência. Em nome de Jesus. Amém. Continue em oração. Continue em oração, buscando a Deus e lembrando do seu familiar. Abaixe sua cabeça.
em memória de Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Convido o pastor Geraldo para estar aqui à frente, irá nos trazer a mensagem e logo em seguida a ceia do Senhor. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? É muito bom voltar aqui. Na reforma eu vim aqui quase toda semana, naquela ansiedade de ver a congregação assim no dia de quarta-feira. E hoje vejo, hoje Deus realiza também esse sonho que eu tive. É muito bom ver ali a família da irmã Neza ali sempre presente, né? Irmã Maria. Irmã Neza, me parece que o versículo dela é onde estiverem 2 ou 3 reunidos na congregação, ela estará presente. E eu gosto de ver isso. Meus queridos, Laís, ela me deu uma ordem. Ela disse assim: o senhor vai pregar, mas o senhor tem que pregar em Lucas 24, porque nós estamos estudando o livro de Lucas. Não pregue outra coisa não. Eu falei: sim, senhora. Então eu peço para vocês abrirem as Bíblias, se vocês sabem, em Lucas 24. Enquanto vocês estão abrindo, o coral vai ensaiar sexta-feira, né? E eu vou conversar com a maestrina, viu, Adeval? Para levar o coral para cantar no domingo pela manhã lá na igreja. Provavelmente do dia 10. Então, eu vou falar para a maestrina. Quer dizer, eu não vou convidar, eu vou informá-la. Então eu já estou informando aos irmãos, ok? Quem achou aí Lucas 24 diz assim: amém. Amém. Então vamos ao verso 32, que é o coração aí do texto. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Senhor, fala o nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 24 fala sobre o domingo da ressurreição. E começa falando justamente isso. E nós lemos aqui durante o culto, do versículo 1 até o versículo 9. Mas o domingo da ressurreição sucedeu a sexta-feira da crucificação e o sábado do silêncio. E aqueles homens estavam atônitos, em polvorosa, por tudo o que tinha acontecido naquela sexta-feira. A crucificação de Jesus tinha abalado Jerusalém. Vocês imaginem a seguinte situação: o céu escureceu, houve um terremoto, e na hora nona, às 3 horas da tarde, depois de falar 7 frases, ele expirou. Se você estivesse em Jerusalém, como você se sentiria? Eles ficaram apavorados. E até mesmo os romanos tiveram a consciência de que aquele a quem eles crucificaram não era um simples homem comum, mas o Filho de Deus.
eu fico aqui também pensando em algo sobrenatural que aconteceu naquela sexta-feira. O véu do templo se rasgou quando Jesus expirou. E ele não se rasgou de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, simbolizando que quem o estava rasgando não era o homem, mas o próprio Deus. O Senhor tirava o véu, simbolizando que a partir da morte e ressurreição de Jesus, todos aqueles que foram alcançados pelo sacrifício da cruz podiam ter acesso livremente ao lugar santíssimo, sem nenhum intermediário humano, sem nenhum sumo sacerdote humano, apenas confiando no poder da cruz. Uma cruz que no domingo estava como aquela cruz, vazia, e ali em vermelho, aquela cruz estava ensanguentada, como um propiciatório que abrigou o Filho de Deus por um tempo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar chamado Santíssimo, com o sangue de um cordeiro puro, preparado especialmente para aquela ocasião, e só ele podia entrar, e aspergia aquele sangue na tampa da Arca da Aliança, que tinha um nome: propiciatório. A tampa era de madeira e coberta de ouro. E o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele morreu num propiciatório, num objeto de madeira. E assim como o sangue do cordeiro era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, o sangue de Jesus também foi derramado na cruz. Se o sangue do cordeiro no Antigo Testamento era aspergido pelo pecado do povo, Jesus morreu por nossos pecados. Só que o sacerdote tinha que entrar uma vez em cada ano para renovar o sacrifício. E Jesus morreu de uma vez e para sempre. Ele, depois da morte, agora veio a ressurreição. E no domingo da ressurreição, o texto começa dizendo, aí, se você deixou aberta a sua Bíblia, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, o cristianismo, o principal dia dos cristãos não é o sábado. O principal dia dos cristãos é o domingo. Sábado é o dia do judaísmo, é o dia do Antigo Testamento, não é o dia do Novo Testamento. Então, no primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado para o corpo de Jesus. As mulheres sempre saem na frente, as mulheres sempre são mais sensíveis, as mulheres sempre têm uma intuição a mais, sempre as mulheres. E quando elas chegaram no lugar do sepulcro de Jesus, o texto nos diz que elas estavam perplexas, e pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes, dois anjos, e eles disseram assim: por que buscais o vivente entre os mortos? Verso 5. E verso 6: não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou, e nenhuma religião do mundo
pode advogar esse fato. Se alguém procurar os restos mortais de Maomé, vai encontrar o lugar. Se alguém procurar os restos mortais de Allan Kardec, vai encontrar o lugar onde foi sepultado. Mas se alguém procurar os restos mortais de Jesus, não irá encontrar, porque o túmulo está vazio. Porque naquele domingo ele ressuscitou. Um dia, eu perguntei a um homem em Jerusalém, porque existem dois lugares que eles alegam que o corpo de Jesus foi sepultado. Se você que é evangélico for a Jerusalém, eles vão te levar num lugar. O católico eles levam no outro lugar. O lugar dos católicos é o lugar mais, historicamente, mais fiel ao lugar onde ele foi sepultado. Como foi construída uma igreja em cima, os evangélicos, na maioria, não vão. E quem me explicou isso foi um senhor que tomava conta de um desses lugares. E eu chamei esse senhor num canto e falei: irmão José, ele era um brasileiro, e qual é o lugar verdadeiro? Ele disse: não importa, porque em nenhum dos dois lugares existe corpo, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E essa era a grande novidade daquele domingo, e a grande novidade que Lucas nos traz aqui. A morte de Jesus nos reconciliava com Deus. Éramos como ovelhas desgarradas. Cada um vivia no seu caminho. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, graça, misericórdia e justiça se abraçaram. Sabe por quê? Porque todos nós, todos os homens, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Eu fico imaginando, meus irmãos, aqueles homens, 11 homens, não mais 12, porque Judas já tinha apostatado, já tinha tirado a sua própria vida. 11 homens. Fico imaginando a conversa, o que embalava a conversa deles. Talvez eles se perguntassem onde estava todo aquele poder que o fazia andar sobre as águas. Onde estava todo aquele poder que o fazia curar os cegos, levantar os paralíticos, acalmar o mar? Por que ele se deixou ser torturado, ser morto, ser humilhado? E Jesus já tinha respondido essa pergunta. Ele disse: ninguém tirou a minha vida, eu a entreguei. Eu cumpri a vontade do Pai. Aquele domingo da ressurreição, aqui de Lucas, anunciava simplesmente isso. E depois, naquele mesmo domingo à tarde, 2 discípulos que não faziam parte do colegiado dos apóstolos saíam de Jerusalém tristes, a caminho de um lugar de águas quentes que se chamava Emaús. Emaús significa lugar de águas quentes. Aí no texto de Lucas vai começar a falar desses 2 homens, e só fala o nome de um, que era Cleopas.
E eles vão caminhando e conversando. O texto diz que eles estavam conversando sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém. E de repente, Jesus se aproxima deles. E eles estavam com os olhos fechados na tristeza, fechados na sexta-feira. Para aqueles homens, era como se tudo tivesse acabado naquela sexta-feira. Mas a sexta-feira já tinha passado, o silêncio do sábado já tinha ficado para trás. E como Jesus prometera, no terceiro dia ele ressuscitaria. E ele estava ali caminhando com aqueles homens, mas só que eles não conseguiam enxergá-lo, não conseguiam percebê-lo. E aí eu aprendo com esse texto que muitas vezes nós estamos vivendo também sob a atmosfera do passado. O passado já passou, o deserto já passou, o momento da tristeza e da lágrima já passou. Jesus ressuscitou, caminha conosco e nós muitas vezes não conseguimos abrir os olhos para percebê-lo e vivemos tristes, sem uma razão que justifique. Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás. O melhor de Deus já nos foi dado há 2000 anos atrás. Dizer que o melhor de Deus ainda nos será concedido é frase de internet, porque Ele já nos deu o melhor, e aquele que não poupou a seu próprio Filho, como não nos dará com seu Filho todas as coisas que nós precisamos? A gente precisa se apossar dessa verdade. Jesus de repente caminhava com aqueles homens. O sentimento de derrota e de desesperança deles demonstrava que a fé que os embalava quando caminhavam com Jesus já estava esmaecida. Eles caminhavam cabisbaixo. Talvez eu esteja falando para alguém assim. A gente nunca sabe. Talvez eu esteja falando para alguém que vive ainda o atropelo dos seus sonhos, as decepções da vida, vive lambendo as feridas pelas injustiças que foram praticadas. Meu irmão, Jesus está vivo. E a novidade daquele domingo, desta noite, é que Ele ressuscitou. Escreve isso na parede do coração. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. A cruz, que era um símbolo de vergonha destinada aos piores criminosos, se transformou num símbolo de vitória em todo o mundo. Onde vamos, em qualquer lugar do mundo, e conseguimos enxergar uma cruz, significa que Jesus ressuscitou e o mundo inteiro se dobra a essa verdade no nosso dia. Então, eu quero aprender rapidamente algumas coisas com os irmãos através desse episódio. O nosso coração só arde na presença de Jesus quando nós conseguimos percebê-lo. Jesus, se aproximando deles, perguntou-lhes. Aí, se você olhar no verso 17, Jesus pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? E eles vão dizer: o Senhor é um forasteiro, o Senhor não sabe o que aconteceu há 2 dias atrás em Jerusalém. Jesus vai perguntar: que coisas que aconteceram? Algumas pessoas dizem, alguns pregadores, que Jesus tinha um bom humor, que Jesus estava brincando com eles, porque quem mais sabia o que tinha acontecido era o próprio Jesus. Mas eu vejo também uma outra verdade. Jesus queria que eles falassem, assim como Ele nos ensinou a falar. Deus sabe do que precisamos? Sabe. Mas por que nós temos que orar? Se Ele sabe. Por
porque nós precisamos manifestar confiança nele, falando para ele. Sabe por quê? Porque a gente fala tudo sobre a gente para outras pessoas. A gente fala para os vizinhos, para os colegas de trabalho, a gente fala para quem a gente não conhece, mas não fala para Jesus. Não conversa com Jesus. Não diz para Jesus: Jesus, está doendo. Está doendo, eu não estou suportando. A minha tristeza, Jesus, é grande. E eles então começaram um diálogo aí com Jesus. Cleopas começa a conversar com Jesus. E ele lhe perguntou quais coisas, e eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E aí eles falam algo que é terrível. E às vezes muita gente vive com esse sentimento. Eles dizem assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje, o terceiro dia, que essas coisas aconteceram. Eles diziam: olha, nós tínhamos esperança nele, mas ele morreu. Eles não tinham entendido que ele já havia ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele nos diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ele ressuscitou, e esse é o cerne do cristianismo. E ele vai dizer aqui: é verdade que algumas mulheres foram lá no sepulcro. Era uma história conhecida. As mulheres foram lá, mas não acharam o corpo. As mulheres voltaram e contaram aos apóstolos, e eles foram correndo, e um parou na porta do sepulcro, mas Pedro entrou, e Pedro viu a capa ali dobrada, e Pedro saiu e espalhou a boa notícia que ele havia ressuscitado. Existe uma crendice, não é bíblica, e talvez alguns de vocês vão ler na internet, que é mais da cultura e da Bíblia. Mas como algumas pessoas contam, e talvez vocês já viram, um senhor, quando estava fazendo a refeição, e ele não terminava a refeição, ele não dobrava o lenço, o guardanapo, porque ele limpava a boca. Quando ele dobrava o guardanapo, era como se ele dissesse: ainda não terminei, eu vou sair, mas eu vou voltar. E essa ilustração diz que foi por isso que Jesus dobrou, dizendo: eu vou voltar. Sendo cultural ou não, sendo verdade ou não, tem um sentido, porque ele ressuscitou e voltará. O Antigo Testamento nos traz uma verdade, e o tema do Antigo Testamento é: Jesus virá. O Novo Testamento nos traz o cumprimento dessa promessa. Jesus veio e voltará. Então, se Jesus veio, se Jesus morreu como prometeu, se Jesus ressuscitou como prometeu, ele voltará também como prometeu. Então, o nosso coração só pode arder quando cremos nessas verdades. Se não crermos, ele não arde. Meus irmãos, a segunda verdade é que o ardor do nosso coração aquece a fogueira da esperança. Eles disseram: nós esperávamos. Era como se não esperassem mais. E eles vão tentar justificar essa desesperança através de uma interpretação pessimista dos fatos.
As mulheres não tinham muita credibilidade naquele tempo. Por isso que eles falam, olha, dizem que algumas mulheres foram lá e voltaram com a novidade. Mas deve ser verdade, porque os apóstolos também foram e confirmaram o que elas disseram. Então é verdade. E essas testemunhas ditavam o ritmo dessa esperança. Mas a gente precisa entender que a gente não pode basear a nossa fé apenas no que as pessoas dizem. Nós temos que basear a nossa fé naquilo que a palavra de Deus diz. Naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então a gente aprende a terceira verdade. Quando o nosso coração arde, a Bíblia grita. A gente abre a Bíblia com fome e de repente os nossos olhos encontram aquilo que nós precisamos. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar num momento da sua vida e você abrir a Bíblia e aquelas palavras parecerem que saltam dali, que brilham diante dos teus olhos, e você não consegue explicar o que sente, você só consegue sentir. E por mais que você compartilhe, você não consegue explicar. Não é assim? Então, quando o nosso coração arde, a palavra escrita grita. E Jesus vai dizer para eles, Jesus vai dar um esporro santo neles. Jesus vai dizer aí no verso 25: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não precisam crer no que as mulheres disseram. Vocês não precisam crer no que os homens disseram. Vocês não precisam acreditar no que as pessoas dizem. Creiam nas Escrituras. Isso é suficiente. Se alguém disser alguma coisa para vocês, examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. E ele falou isso. Aí ele vai dizer, era como se ele dissesse assim para ele: será que vocês se esqueceram do que Moisés escreveu em Gênesis 3,15, de que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar, que foi a primeira promessa da cruz? Será que vocês se esqueceram da serpente de metal que Moisés ergueu no deserto, daquela alegoria, e que todos aqueles que estavam condenados à morte olhavam para a serpente e ficavam curados, numa analogia da cruz? Será que vocês esqueceram do significado do sangue que era aspergido na tampa da arca? Isso é Escritura. Escritura se cumpre. Isso é promessa de Deus, e promessa de Deus se cumpre. Amém. Não sejam necios, não sejam tardos de coração. Será que vocês se esqueceram de Isaías 53:5? O que diz Isaías 53:5? Diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. 700 anos antes dele nascer, as Escrituras já falavam da sua morte. E por isso, aí em Lucas 24:27, está escrito: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava escrito, estava em todas as Escrituras. Tem uma frase de um teólogo famoso, Santo Agostinho, que ele diz assim: se você acredita somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em você. Mas se não cremos nisto, não somos cristãos. E por último, quando o nosso coração arde, nós queremos que Jesus fique conosco. É assim? Quando compreendemos os benefícios da cruz, ao invés de nos sentirmos melhores do que as pessoas, nós vamos nos sentir devedores e carentes
ainda mais da misericórdia de Deus. Nós não temos orgulho espiritual. Nós temos uma necessidade de santidade. É como alguém que está num lugar escuro e não consegue perceber as manchas do seu corpo. E a cada passo que dá na direção da luz, começa a enxergar aquilo que precisa ser tirado da sua vida. Nós entendemos que nós não somos melhores que ninguém, nós somos pecadores perdoados por Jesus. Só isso. Então Jesus, falando aquelas coisas, lembrando das Escrituras, o coração deles começou a ser mexido. E eles vão sacar aí no verso 29 uma frase tremenda. Eles vão dizer assim: fica conosco, não vai embora. Ele ameaçou ir para mais distante. Eles disseram: fica conosco, entra na nossa casa, ceia com a gente, fica mais um pouquinho, está tão bom, fica comigo, ceia comigo, eu preciso de ti. E aí no verso 32 que nós começamos, no início da mensagem, diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Deus não faz nada sem propósito na nossa vida. O dia da ressurreição de Jesus, aquele domingo, foi o dia em que a morte morreu, para que nós pudéssemos viver a nossa eternidade com Deus. A morte não nos trará nenhum dano. Você sabe o que de pior a morte pode fazer? É nos livrar desse mundo terrível e nos entregar nos braços do Senhor. É isso, né? Agora na pandemia eu vi um bocado de crente com medo de se encontrar com Jesus. Um medo de morrer terrível, como se morrer representasse o fim de tudo. A morte representa o início de uma nova vida para aqueles que são de Deus, uma vida melhor, meus irmãos. Mas a gente precisa reagir positivamente à presença de Jesus, porque quando não reagimos assim, nós o negamos. Quando nos envergonhamos de Jesus, nós o negamos. Quando endurecemos o nosso coração para não ouvir a Jesus, nós também o negamos. Será que o teu coração não arde com a presença de Jesus? Será que o teu coração não arde com essas verdades? E o texto vai nos dizer que ele apareceu, não esse texto, mas 1 Coríntios 5, 15, de 5 a 17, que ele apareceu depois a Pedro, depois apareceu aos discípulos, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos. A ressurreição de Jesus é um fato que a história não nega, sabe por quê? Porque ele apareceu a muitas testemunhas depois de ter sido visto morto. E muitos anos depois, no ano 90, nos anos 90, ele apareceu ao apóstolo João, o único que não morreu de morte, de martírio, o único que não morreu, como dizem, matado. Jesus falou que ele ia sobreviver, que era para cuidar da sua mãe. E ele foi levado à ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse. Escreveu 7 cartas que foram ditadas pelo próprio Jesus. E João viu um Jesus diferente daquele que os discípulos viram. Porque os discípulos viram um homem pendurado no madeiro entre o céu e a terra, com os olhos inchados, com os cabelos sujos de poeira e sangue. João viu um homem com um semblante pesado pela dor.
os discípulos viram um homem com semblante pesado pela dor. Mas João viu um homem cujo cabelo era mais branco do que a alva neve. Os seus pés, que foram esmagados pelos cravos, eram como bronze polido reluzente. As suas mãos já não estavam mais presas à cruz, mas sustentavam a sua igreja. Os seus olhos já não estavam mais inchados, mas eram como chama de fogo. A sua voz não estava mais embargada pela sede, mas era como a voz de muitas águas. O seu rosto já não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol que na sua força resplandece. João viu Jesus glorificado. E ele ainda dizia através das cartas escritas por João: eu conheço a minha igreja, eu conheço aqueles que são meus, porque eu ando no meio da minha igreja. E se isso não fizer arder o nosso coração, nada mais o fará. Precisamos pensar nessas coisas. E Lucas, ele vai, Lucas 24 vai terminar com Jesus aparecendo aos discípulos na tarde daquele domingo, e 40 dias depois, numa aldeia chamada Betânia, que fica perto de Jerusalém, quando ele ascendeu aos céus, com uma promessa de que voltará. Ah, meus irmãos, como está o teu coração em relação a isso tudo? Se a tua vida, meu irmão, é marcada pela tragédia da sexta-feira e pelas lembranças ruins, pela fatalidade, acredite, creia, Jesus ressuscitou, Jesus vive. Isso é muito mais que religião, isso é relação pessoal com Deus. Não importa o tamanho das tuas dúvidas ou a dor da tua tristeza, não importa mesmo o tamanho da solidão, Jesus vive, e Ele vive. E se Ele foi encontrar-se com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, aqueles homens não eram homens especiais, eles não pertenciam ao grupo dos apóstolos, eram homens simples, assim como eu e como você. Se Ele se importava com eles, Ele também se importa com cada um de nós. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás. Jesus chegou uma vez com Pedro e foi-lhes cobrado o imposto. Ele não precisava pagar o imposto, mas ele disse assim a Pedro: vai no mar da Galileia e joga o anzol e pega o peixe e abre a boca do peixe e tira uma moeda e paga o imposto por mim e por você. Se Jesus sabia que no mar da Galileia, onde tem milhares de peixes, tinha um peixe com uma moeda entalada na garganta, como é que ele não sabe das nossas moedas, das nossas dores, das nossas dúvidas, das nossas lágrimas, das nossas necessidades? Entrega nas mãos de Jesus aquilo que te entala, aquilo que te faz sofrer, porque Ele ressuscitou. Amém. E o Evangelho escrito por Lucas nos ensina isso. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele vive e Ele voltará. Depois a Dervan vai continuar o outro livro que também foi escrito por Lucas, que é o livro de Atos. Lucas escreveu 2 livros, Lucas
de Atos, que é a continuidade dessa história. Não sei se eu consegui cumprir o que Laís me mandou, mas quero dizer a Laís que eu tentei. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você tem algo para entregar nas mãos de Deus, dizer: Senhor, eu quero que meu coração arda, e eu quero viver os benefícios da cruz. Eu quero ter essa alegria que brota de dentro de mim, a ponto de, mesmo sem falar, as pessoas perceberem que Jesus vive em mim. Ele ressuscitou naquele dia, mas Ele vive em mim. Se você quer orar comigo assim, fica de pé para a gente orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu vives, e porque assim como o Senhor prometeu que morreria na cruz, que entregaria a sua vida por nós, o Senhor também prometeu que voltaria. O Senhor nos disse que nós não estaríamos só, que o Senhor enviaria o Espírito Santo. E 50 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, e Ele é o nosso Consolador. Ó Deus, Ele é o poder que precisamos para viver uma vida digna, uma vida sincera e santa, que exala a presença de Jesus em nós. Ó Deus, ajuda-nos a viver assim. Reacende a chama do nosso coração, faz arder a nossa alma, Senhor, e faz com que tenhamos fome e sede de Ti. Abençoa-nos, Senhor, com bênçãos espirituais acima de tudo, com a certeza da Tua presença em nós, no nosso coração, na nossa existência, e o que precisamos virá, porque Tu és a melhor coisa que nós podemos ter. Abençoa os Teus filhos que se reúnem aqui, abençoa a liderança dessa congregação, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que trabalham no coração daqueles que se chegarão até este lugar e que congregarão conosco, Senhor, e dá-nos a ousadia para que proclamemos o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Posso seguir com a ceia? Deixa só eu falar. A gente vai ministrar a ceia do Senhor agora. E eu quero explicar uma coisa. Geralmente a gente ministra a ceia obedecendo 2 critérios. O primeiro critério é o critério do batismo. Por quê? Porque a ceia, ela só tem sentido para aqueles que são cristãos. Aqueles que ainda não têm essa convicção, não tem nada para simbolizar, porque a ceia é um simbolismo. Os elementos da ceia que estão aqui, vou pegar aqui o pão. Jesus, ele pegou no pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ele não apontou para ele mesmo, ele apontou para um elemento externo, para um símbolo. Portanto, o pão, ele não se transforma no corpo de Cristo. Essa é uma doutrina chamada transubstanciação, transformação da substância, que é uma doutrina que é advogada pela Igreja Católica. O pão, ele não está misturado com o corpo de Cristo, que é uma outra doutrina da consubstanciação.
Não existe presença mística no elemento da ceia. O que existe é um simbolismo. Porque quando eu participo da ceia, eu estou dizendo assim, eu estou comendo do pão e bebendo do suco de uva. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. E o suco de uva representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Representa, não é. Mas se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, se eu não estou em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, não existe partilha. E aí eu preciso ir para o outro critério, não apenas estar batizado, mas eu preciso me examinar. Porque quem participa da ceia do Senhor indignamente, chama para si maldição. São elementos que simbolizam verdades eternas e históricas. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, participando da ceia, eu tenho comunhão com meus irmãos, eu tenho comunhão com Deus. Jesus morreu por mim. Eu aceitei o sacrifício de Jesus. E Jesus voltará. Porque ele disse que devemos celebrar a ceia até que ele venha. Até que ele volte, até que ele retorne. Percebe? É isso que significa a ceia. Aí você pode pensar, eu não posso participar da ceia porque eu sou pecador, porque eu sou impuro. A Bíblia não nos manda nos afastarmos da mesa. Ela nos manda nos afastarmos do pecado. Viver no pecado é estar indigno até para entregar dinheiro, oferta. Até o nosso dinheiro, a nossa oferta deve ser permeada da nossa santidade. Então, a gente vai fazer o seguinte: o antídoto para o pecado é se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o antídoto para o pecado. Ele perdoa, joga no mar do esquecimento e a gente recomeça. É assim? Porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém, né? Todos nós somos lavados no mesmo sangue. Então, curvemos nossas cabeças. Se tiver alguma coisa para confessar a Deus, vamos confessar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo ora, o teu povo confessa, o teu povo se aproxima de ti porque quer se aproximar da mesa. Ó Deus, que esse momento de comunhão, esse momento de aproximação, de partilha, de identificação única, de declaração que somos apenas teus filhos, que somos irmãos, porque estamos debaixo da forte presença, mão e provisão do mesmo Pai, do Pai nosso. Ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, restaura-nos e, ó Deus, aceita essa comunhão que teremos agora uns com os outros e contigo, quando declararemos que Jesus venceu a morte, que Jesus voltará. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqueles que foram escolhidos aqui para distribuir os elementos e aqueles que vão participar, por favor, fiquem de pé. Você vai receber o elemento, pode distribuir e vai depois sentar-se. Pode ir, meu senhor.
temos diaconisas ad hoc. Fiquemos, aqueles que vão participar, fiquemos todos de pé. Quem celebrou a primeira ceia foi Jesus. Ele nunca batizou ninguém, mas celebrou a primeira ceia. Nós estamos celebrando a primeira ceia aqui da nossa congregação. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos juntos. Tendo dado graças, e semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bebamos juntos. Pai Santo, teu amor nos constrange, Senhor. Teu amor nos constrange. Lembrar de toda a história que o Senhor viveu para estar em nosso lugar ali naquela cruz. Nos é superada, Senhor, pela alegria de saber que o Senhor ressuscitou e recebemos vida junto com o Senhor, Pai. Louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por toda a obra que o Senhor fez, por toda a obra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Santo, leva-me além, todas as alturas, ouça sua voz, fala de sua justiça, pela minha vida, Jesus recebe teu sangue. Vamos ficar em pé? Tua cruz mostra tua
2 pães, 2 presentes para as pessoas não se esquecerem desse momento, esse momento se estender mais um pouquinho, para que elas possam partilhar com a sua família. E eu vou passar a palavra a Ciel, que coube a direção da congregação, e será sempre assim, escolher dentre os irmãos aqueles que receberão esses pães. Graças pais queridos. Esse momento é um momento muito forte ao nosso coração. A primeira ceia que nós temos aqui, a nova sede, isso nos alegra muito. E nós sempre, como o pastor colocou, nós escolhemos uma família, dessa vez serão 2 famílias que receberão o pão. Virgínia, você pode me auxiliar aqui, Bênção? Virgínia Lúcia. Virgínia foi líder dessa congregação há muitos anos. E como ela era líder dessa congregação há muitos anos, eu queria que ela nos auxiliasse servindo esse pão. Nossa missionária Elenita, que é uma bênção em nossa vida, tem sido uma bênção nessa congregação. Você pode vir aqui, minha amada? A missionária Elenita é uma bênção nessa congregação, há muitos anos está aqui conosco. Aproveitando uma das líderes da nossa congregação, nós queremos chamar Joelma também. Joelma, há muitos anos está nessa congregação. Quero dizer que isso é uma bênção para nós também, Joelma. Vamos para ela também. Joelma vai continuar essa ceia em casa com sua família. Ela está agora no bairro de Fátima, mas está sempre conosco aqui. E a nossa missionária vai estar sempre aqui em casa, ceando com esse pão. Amém, queridos? Pastor. Ok, louvamos a Deus por essa quarta-feira, por esse culto. Se você participou, você vai ficar na história da congregação, porque você participou da primeira ceia da congregação. Aí, quando você ficar velhinho, bem velhinho, tá? Aí você vai dizer, eu participei da primeira ceia daquela igreja que é grande, né? E era apenas uma congregação, mas eu estava lá. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Depois da bênção, você vai se abraçar, você vai fazer assim, ó. Tá bom? Você vai abraçar a pessoa, a única pessoa desse mundo que você pode mudar. Que é você mesmo, que é a pessoa mais importante do mundo, porque se você não se amar, você não pode amar ninguém, né? Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém.